Tiago capítulo 1, versos 12 a 15. Fala assim: feliz é o homem que persevera na provação. Repete isso com o pastor, diga assim: feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer: estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Deixa eu repetir para ficar claro: pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então esse desejo, tendo concebido, dá a luz ao pecado, e o pecado, após ter se consumado, gera. Pai querido, em nome de Jesus, com sua mão no coração, põe a mão no coração, Pai querido, em nome de Jesus. Agora a gente consegue entender porque tantos, Pai, se afastaram da igreja, porque tantos estão mortos dentro da igreja, porque tantos estão mortos nas religiões, porque tantos estão mortos nos seus achismos, porque tantos estão mortos nas derrotas para a sua carnalidade. Que o Senhor possa falar conosco essa noite, que o Senhor possa nos ensinar a sermos felizes como homens e mulheres que perseveramos na provação e na tentação, para recebermos a coroa da vida, em nome de Jesus, amém. Pode sentar, por favor. Irmãos queridos, esse texto lindo, desafiante e prometedor, né? É um texto lindo, é um texto desafiante, é um texto prometedor, que nos dá uma promessa, né? Foi escrito por Tiago, irmão do nosso Senhor Jesus. Hoje de manhã eu estava comentando no EBD, na Escola Bíblica Dominical, porque a gente, escola bíblica é escola bíblica, para estudar a Bíblia, né? Que o Tiago, ele na realidade, ele tinha uma desconfiança. Eu fui estudar isso, ele tinha uma desconfiança de Jesus. Como meu irmão faz tantos milagres? Como Deus usa ele dessa forma? Será que ele é Deus mesmo? Mas Jesus, depois que ressuscitou, ficou 40 dias na terra, e com ele junto, e ele, muitos desses dias, e daí ele, o Champlin lá ensina que ele ficou impactado, se transformou depois no escritor, se transformou num bispo de Jerusalém, e mais tarde foi decapitado, como um herói. Esse mesmo Tiago, irmão de Jesus, escreveu. Há 3 nomes de Tiago no Novo Testamento: Tiago, o filho de Zebedeu, o filho do Alfeu, e o irmão de Jesus, autor desta epístola. Supõe-se que seja, apesar de que o grego escrito dessa epístola é tão profundo, que eles acham que é como alguém que escreve hoje. Às vezes as pessoas escrevem e falam assim: não redige isso aqui para mim melhor um pouco, não é verdade? Pedem para quem sabe um pouquinho mais de português. Também deve ter sido desta forma que ele fez. Embora ele conhecesse muito bem a Jesus, por ser seu irmão, não há intimidade, ele não mostra uma intimidade no texto que ele escreve, porque ele o chama de Senhor o Cristo. Ele se convenceu que ali estava o Cristo, o próprio irmão se convenceu, associando o irmão a Deus, de modo a sugerir igualdade com o Todo-Poderoso. Tiago é a mais prática de todas as epístolas, e por isso ela é chamada o guia prático para a vida da conduta cristã do Novo Testamento. Interessante que ela é considerado, o livro de Tiago, também como se fosse o livro de Provérbios do Novo Testamento. Ensina a sabedoria. Paulo diz, quando ele fala, recebam o Evangelho. Quando Tiago fala, viva o Evangelho. A diferença está aí. Paulo diz, receba o Evangelho, receba a graça. Tiago fala, viva, experimente o Evangelho. Tiago convida a nós cristãos a nos alegrarmos quando passamos e experimentamos provações. Contraditório isso. Você está passando um perrengue na vida e de repente você fala, o cara está me convidando a ser alegre?
Porque eu estou passando por uma dificuldade? Porque eu estou passando por um problema? Por uma tentação? Por um desafio? Em Tiago 1:2 está escrito: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Veja que essa noite o meu sonho é que nós saiamos desse lugar com nossa mentalidade mudada, assim como essa palavra mudou a minha mentalidade a respeito da dificuldade do problema. Ou seja, Tiago nos convida a ver na provação, na dificuldade, uma gloriosa oportunidade de revelar o nosso nível de fé. Onde está o nosso nível de fé? A que nível está? Assim, Tiago nos ensina que não é a prova em si mesma que deve nos alegrar. Claro, ninguém vai se alegrar por estar com uma situação financeira difícil, até porque seria um contraditório. Mas ele diz sim aquilo que ela opera em nós, a experiência que aquela dor opera em nós, a transformação que aquela dor opera em nós, a mudança que aquele desafio opera em nossas vidas. É disso que nós precisamos nos alegrar. Então, qual é o propósito da prova? Deus transforma a provação em instrumento de bênção. Então, quando nós estamos passando por uma prova, normalmente nós não entendemos. Às vezes nós não entendemos que foram as sementes que nós plantamos no passado, que nós estamos colhendo agora. Ou não entendemos que Deus de diversas formas disse para nós: mude, 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 mude. E a gente não consegue entender, e o que nós fazemos? Até que um dia, você não vai tomar decisão? Então agora você vai ver. Provações geram impaciência, geram dores, geram restrições, geram desafios, geram lutas. Mas Tiago explica que Deus dará graça para que seu propósito real seja alcançado através delas. Está entendendo isso? No texto inicial que a gente leu, isso está bem claro. Foi com o objetivo de entendermos por que somos provados. Esse é o primeiro ponto que eu quero falar com nós. Por que nós somos provados? Foi aí que eu decidi ampliar e ministrar aqui na igreja essa palavra que mais uma vez Deus me deu, enquanto a pastora Débora cantava o louvor lá da Pet Toalhas. Ela cantava o louvor e ela perguntou: do que você vai falar? E eu falei: bom, eles estavam em reunião lá, nós chegamos em reunião, né? Lembra? Eu me servi um café e fiquei olhando na Bíblia assim, numa Bíblia lá da Pet mesmo, lá da empresa do pastor Gustavo. E olhei assim e falei: pois eu vou falar sobre esse negócio aqui, sobre esse desafio. E me tocou tanto a palavra que eu decidi ampliar ela e trazer aqui na igreja. O objetivo também é que entendamos como segundo ponto. Então, o primeiro ponto eu quero que você entenda por que nós somos provados. Segundo ponto, eu quero que você entenda que como que nós vamos vencer as tentações, as provações com perseverança. Porque a palavra fala: o homem, feliz é o homem que com perseverança, com persistência, vencer as batalhas. Então, como nós vamos fazer isso? O terceiro aspecto é aprendermos a discernir de quem é a culpa das tentações. Que a primeira tendência natural, desde as criancinhas, você observou, hoje nós estávamos observando nossos 4 netos lá. Um falava: a culpa é dele, a culpa é do outro. Eu cheguei lá na sala, as almofadas da principal poltrona da pastora estavam tudo no chão, jogado, os cabelos arrepiaram tudo. Daí eu falei: quem fez? Fulano, fulano, fulano. Ninguém foi. E essa é a tendência nossa no pecado, é a nossa tendência na tentação. Culpado é Deus. Culpado é Deus que me fez assim. Então vamos aprender esse ponto também. E como, por último, como o pecado pode nos levar à derrota? E como ele é gestado ardilosamente por Satanás em nossa mente no dia a dia. Por fim, eu espero que a gente saia daqui convencido de que vai valer a pena as nossas lutas, as nossas batalhas, os nossos desafios. Como diz o verso 12 que a gente leu. Eu peguei uma outra versão de 1:12 lá de Tiago, fala assim: bem-aventurado o homem que suporta.
com perseverança, aprovação, porque depois de ter sido provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Preste atenção, Ele prometeu a quem? Aos que o amam. Diga comigo, Deus prometeu a mim, porque eu amo Ele, a coroa da vida, se eu suportar com perseverança as provações. Aplauda o Senhor Jesus por isso. Agora, por que nós somos provados? Vamos entender isso. Como disse na introdução desse sermão, Deus nos convida a ver na provação uma gloriosa oportunidade de revelar nosso nível de fé, de revelar o nosso nível de confiança, de entender quem é Deus através das provações. Assim Tiago nos ensina que não é a prova em si mesma que deve nos alegrar. Como eu disse. Agora vamos olhar isso do ponto de vista da carne e nós vamos dizer, é bem assim. O Júnior está lá com o problema de pedra no rim. Vai falar, mas então Deus tem um propósito? Tem um propósito. Daqui a pouco Deus fala com ele. É assim que funciona. Mas sabe o que é? É importante nós entender aquilo que opera em nós. Quando nós passamos por provações, quando nós trilhamos caminhos de desafios, quando vencemos tentações, preste atenção, nós crescemos na intimidade, aumentamos a nossa fé e somos fortalecidos e amadurecemos. Diga comigo, crescemos na intimidade, aumentamos a nossa fé, somos fortalecidos e amadurecemos. Não vou contar aqui não, mas na escola bíblica dominical você pode aprender sobre a deusa Diana e suas inúmeras tetas que ela tinha no corpo, que era uma deidade lá dos gregos. E muitas vezes isso está infiltrado dentro da igreja, nessa meninice que muitos têm, porque não conseguem entender isso aqui, que na dor, na tristeza, no desgaste com o irmão dentro da igreja, na puxada de orelha do pastor, na puxada de orelha da pastora, no confronto que recebe, vai crescer. Quando nós superamos dificuldades, vamos pegar outros 3 aspectos. Quando nós ultrapassamos barreiras, muralhas e vencemos espinhos, quando as provações são ultrapassadas, nós crescemos na intimidade, nós aumentamos a nossa fé, somos fortalecidos e amadurecemos. Quando os empecilhos, as dificuldades se tornam pequenas diante da nossa fé, olha só, quando se torna pequenininho diante da nossa fé, quando as dores são suplantadas por nossas convicções em Deus, preste atenção, quando nós perseveramos, independente do tipo de desafio e luta que se nos apresenta, então, diga comigo, então, estamos sendo crentes adultos, que entendemos os propósitos das provações. Você entende isso? Nós entendemos os propósitos das provações quando nós superamos isso com muita sabedoria. Nós às vezes não entendemos porque é que um irmão é usado para nos dizer um desaforo. Esses dias nós tivemos um perrengue, uma discussão com um casal e sugerimos para eles, vocês não vão para esse retiro, vocês vão ficar em casa, vocês vão suportar essa dor. Mas eu tenho certeza que se eu for lá perguntar para eles, eles cresceram muito, porque aceitaram o desafio, se submeteram. Então qual é o propósito das provas? É ver Deus transformar a provação em instrumento de bênção. Esse é o propósito. É por isso que você de vez em quando fica sem dinheiro, é por isso que de vez em quando você enfrenta brigas, é por isso que de vez em quando tem uma queda na fé, é por isso que de vez em quando você é desafiado em situações difíceis, é por isso que você é convidado às vezes a jogar todo o teu dinheiro no gasofilácio pelo Espírito Santo, fala, joga tudo aí, gasta tudo que você tem, põe tudo aí.
Sim, irmãos queridos. Diga comigo, Deus transforma provação em bênçãos. É assim que funciona. Deixe-me explicar um segundo ponto. Então você entendeu esse primeiro ponto. Agora deixa eu explicar o segundo ponto. Como vencer as provações e perseverar? Como que vai fazer? Pense comigo nas provações. Depois nós vamos passar a pensar nas tentações. Pense só nas provações. Quase todos nós viemos de uma cultura legalista, onde qualquer dificuldade era vista como um castigo por um pecado que a gente cometeu. Eu, pelo menos, na minha infância, além de levar muitas chacoalhadas de meus pais, especialmente do meu pai, mas minha mãe tinha o hábito de pegar grãos de milho e colocar no canto da sala, da cozinha, onde nós estava, e fazia a gente se ajoelhar em cima daqueles grãos de milho e ficar ali durante 2 horas. Ou então ela tinha o hábito de levar a gente na despensa onde tinha muito açúcar, e eu sempre gostei muito de doce, eu queria pegar o açúcar, mas sabe o que ela fazia? Ela pegava pimenta do reino moída, e fazia abrir a língua para fora e passava a pimenta do reino com bastante abundância e falava, fica aí, não pode pôr açúcar, não pode tomar água, vai ficar aí. Então o que é isso? Isso é legalista. E o castigo é uma coisa da legalidade. Então nós trouxemos essa cultura, muitos de nós, conosco, da religião que fala, se você fizer isso, você vai ser condenado, se você fizer isso, pura mentira. Onde foi a graça? Por que Jesus morreu na cruz por nós? Para quê? Não foi para perdoar os nossos pecados? Não foi para nos dar nova oportunidade? A palavra não fala que as misericórdias do Senhor se renovam todos os dias? Não é verdade, Senhor Antônio? A palavra se renova todos os dias. Então você tem chance todos os dias de dizer para ele, papai, querido, me perdoa. Não todos os dias, todos os instantes. O que ele quer é que você vá crescendo. Ele quer conhecer teu coração com destino à eternidade. Ele quer que você entenda que você é apenas uma pessoa que está passando aqui pela terra como um peregrino. Você está passando como um peregrino. E como peregrino, ele quer que você diga, Abba, Pai, eu te amo, eu quero mais de ti na minha vida. Eu quero te adorar, eu quero te servir. Mas me perdoa. Então essa cultura legalista veio conosco. Nos introduziu no coração, na nossa mente, uma crença, uma situação de que o castigo por um pecado que a gente cometeu ia ser correto. Tanto isso era verdade que a gente ia no confessionário e dependendo do tamanho, o padre falava para a gente, agora você tem que ir lá e rezar 3 terços. Tinha padre safado que mandava rezar 10 terços. Como se isso resolvesse. Desculpa falar assim, mas é uma brincadeira de mau gosto, mas é a verdade. Castigo. Então às vezes não era o castigo que a gente recebeu, a gente sentiu uma culpa porque um antepassado nosso errou. Enfim, essa é a cultura do tempo da lei. A cultura do tempo do olho por olho, a cultura do tempo do dente por dente, é a cultura do castigo. E assim culturalmente nós buscamos quase que automaticamente uma explicação para o castigo que estamos recebendo. Então nós não vemos a nossa provação com perseverança, e aqui que eu quero que você entenda, nós não vemos a nossa provação com perseverança como uma oportunidade para nós crescermos, amadurecermos, e sermos testemunha, sermos luz, sermos a manifestação da glória de Deus sobre nossas vidas. Quando nós passamos por uma dificuldade, o que nós pensamos? Nós pensamos que é um castigo. Diga não. Deus não castiga ninguém. É preciso entender isso. Deus não castiga. Deus é amor. Seria contraditório, nós ficamos aqui pregando que Deus é amor, e daí de repente nós entendemos que é um castigo. Não. Então entenda isso. 1 Pedro
capítulo 1, versos 6 e 7 fala assim: nisso vocês exultam, ainda que agora por um pouco de tempo devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Você sente a pegada? Você é humano. É como, eu vi uma vez um pastor dizer assim, que crente não pode chorar quando morre o pai, morre a mãe, morre a irmã. Como não vai sentir a pegada? Quem não sente a dor? Hoje eu estava aqui na escola bíblica dominical, deixei meu telefone no carro. E quando eu cheguei no carro, havia uma ligação da casa do meu pai, que é vivo, minha mãe, minha irmã. E daí eu já me veio na cabeça, morreu alguém. Porque já estão tão velhos. Aí cheguei lá em casa, peguei o telefone e liguei para eles. Não, eu só queria saber como é que você estava, como é que está Débora, está Gustavo, olha que maravilha. Mas a gente sente, vamos ler de novo, ó. Nisso vocês exultam, ainda que agora por um pouco de tempo devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Pedro estava dizendo, vocês vão ser provados. Deus está dizendo para mim e para você, casa do oleiro, você vai ser provado. Você que está visitando a gente pela primeira vez, você também vai ser provado. Você que já é membro da igreja vai ser provado. E vai continuar sendo provado. E vai continuar sendo provado. Você que é pastora, lamento muito, mas vai continuar sendo provada. Ainda mais com o marido que você tem. Então, o verso 7 fala, assim acontece para que fique comprovado. Presta a explicação aqui, ó. Pedro está explicando, assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Então eu conheço uma irmã que está passando uma dificuldade tremenda com o marido. Tem o pai e a mãe que mora. Eu fico olhando e falo, meu Deus, misericórdia. Mas o louro, a coroa da vida prometida para ela aqui, está aqui, ó. Mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Aplauda o Senhor Jesus por isso. Você pode aplaudir Jesus, sabe por quê? Porque Ele não é um Deus que castiga. Ele é um Deus que dá a coroa da vida depois da dificuldade. Ele não castiga. Ele submete você ao crescimento. Né? Vô e vó fica protegendo os netos. Então, eles chegam lá, dá uma briga lá entre eles, eu vejo lá, eles levam lá e senta lá. Sente aqui, fique sentadinho aqui. Eu não quero ficar sentado, fica sentadinho. A gente tem vontade de ir lá e pegar pela mão e quer sorvetinho, quer o chocolate da geladeira do vovô? Nada, eles não deixam da gente nem falar com eles. Eles falam assim, nem olhe para eles lá. Não olhe. Por quê? Porque eles querem fazer eles crescer. Assim é Deus conosco. Então quando você tem um desafio, a partir de hoje eu não quero mais que se sinta, preste atenção, igreja, não quero mais que você se sinta castigado. Eu quero que você se sinta sendo acrescentado do amor de Deus, acrescentado da glória de Deus. Você está sendo dirigido por Deus a crescer. Deus está convidando você, dizendo, escute, cresça. Pergunta para quem passou por uma dificuldade grande numa empresa. Depois, quando passa 1 ano, 2 anos, olha para trás e fala, isso aqui eu tiro de letra. Não é verdade? Não é assim, Juliana? Começou lá na dificuldade e tal, de repente agora tira de letra. É assim que funciona. Agora vamos pensar diferente. Falamos das provações, correto? Agora pense nas tentações com o pastor. Tente comigo pensar aqui, ó. Aprendemos a ceder às tentações com certa facilidade em geral. Nós justificamos nossos impulsos da carne. As nossas tentações, né? Os viciados em sexo justificam pela testosterona deles e falam, mas Deus me fez assim tão forte, eu não posso resistir. Né? E aí nós vamos condenando a santidade e considerando impossível viver uma vida dentro dos princípios da palavra de Deus. Por quê? Transformamos isso numa batalha carnal. Preste atenção, nós transformamos a nossa batalha da tentação numa batalha carnal e não espiritual. E na carne, meu amigo, na carne, minha irmã, nós vamos perder.
nós vamos perder para o diabo. Porque o diabo tem quantos milhões de anos? E você sabe que o diabo recebeu todos os dons que Deus deu para ele. Ele se achou tão bom que ele se rebelou e caiu do céu. Satanás e um terço dos anjos são os demônios caídos do céu. Então no reino espiritual eles são muito espertos. E ele sabe muito bem como apresentar para você uma tentação para tentar tirar você do caminho. Então se você ficar grudadinho na tua carne, dizendo, não, no meu braço eu venço a batalha, vai perder. Olha para quem está do teu lado e fala assim, na carne você vai perder. Agora preste atenção. Especialmente nesses tempos modernos, em que a cultura da convivência estável com o pecado, olha só, cultura da convivência estável com o pecado. Aí eu mudei umas quantas vezes essa frase aqui, mas eu queria chegar nisso aqui, ó, em que o mundo da permissividade está invadindo as igrejas cristãs. Entende isso? O mundo do que tudo pode está invadindo a igreja. Então nós acabamos encontrando nos maus testemunhos dos nossos próprios irmãos da igreja cristã a justificativa necessária para sermos rebeldes, a justificativa necessária para desobedecer. Encontramos nos próprios irmãos a justificativa necessária para falar mal de pastor e dos irmãos da igreja. Encontramos na própria igreja a justificativa necessária para que eu também faça parte da roda dos escarnecedores. Nós encontramos na própria igreja a justificativa para mim ligar a televisão depois da meia-noite e assistir pornografia, porque meu amigo contou que também faz isso. Nós encontramos, enfim, na igreja mesmo hoje em dia, uma justificativa para ceder às tentações. E então, esquecemos esta determinação divina de sermos perseverantes nas provações. Eu falar, feliz o homem, bem-aventurado o homem que persevera nas provações e nas tentações, receberá a coroa da vida. Mas o que nós fazemos? Vamos ver o que diz 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13. A palavra fala assim, ó, não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. Então, quando você vê alguém que tem uma tentação comum à sua, em vez de você olhar para ela como uma justificativa de, o meu cristão faz, eu também posso fazer. Em vez de você dizer, o meu amigo faz, eu também posso fazer, o que você vai fazer? Opa! Estou diante de uma tentação que é comum para todas as pessoas. Agora ele fala assim, e Deus é fiel. Diga comigo, e Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas, quando forem tentados, Ele mesmo lhe providenciará um escape para que o possam suportar. Ele vai prover o escape para que você possa suportar a tentação. Então essa justificativa de que eu caí, porque você não foi espiritual, você foi carnal. E como carnal você vai perder. Então aonde que ele vai prover para você a força, a estratégia, o caminho para que você possa suportar a tentação? Na palavra, no jejum, na oração, no culto, na adoração, no louvor, na intimidade com Ele, no aprender nos cursos. É aí que você vai encontrar as providências de escape fornecidas pelo Criador. E eu aqui quero colocar duas visões sobre isso aqui, para que nós possamos entender a atualidade e especialmente agirmos adequadamente diante das tentações e das provações. Primeiro, quero voltar um pouquinho na visão dos costumes antigos.
os caminhos e costumes antigos são extremamente difíceis de serem vencidos. Os hábitos, os costumes, as situações. Nós mesmo, algum tempo atrás, até tem lá no Facebook, fizemos 100 dias de propósito para corrigir 3 maus hábitos. Um grupo grande de nós fizemos. Aproveitamos para perder uns quilinhos de peso, aproveitamos para fazer uma série de outras correções. Porque é muito difícil você vencer maus hábitos. Ou seja, esses maus hábitos fenecem muito lentamente. Observe comigo que sempre será verdade que é mais fácil aceitar o costume do castigo, que nós estávamos falando antes, como justificativa das batalhas da vida, do que crermos nas novidades trazidas por Jesus. Ou seja, é uma questão cultural que precisa ser abortada em nossas vidas. Então, se nós voltarmos a atenção para essa novidade de pensamento maduro, que eu estou propondo para a igreja essa noite, através da palavra de Deus, nós achamos que parece até insensatez desfrutar das tentações e das provações para crescer. Parece insensato, mas não é insensato não. É desta forma que a gente vai crescer. Vamos repetir de novo o texto, porque é exatamente o que Deus disse. Feliz, Tiago 1,12, feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida, que daqui a pouco você vai entender o que é essa coroa da vida, que Deus prometeu aos que o amam. Então, agora veja isso do ponto de vista do processo espiritual. Vamos para Romanos capítulo 8, versículo, vamos começar no 5 em diante. Acompanha com o pastor para você entender. Paulo explica direitinho isso. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para a carne deseja. A carne deseja sexo, você tem a mente voltada para ela, você vai fazer. Não vem contar a história para mim que você deixou o passarinho fazer o ninho na cabeça, deixou ele fazer os ovinhos, deixou ele chocar os ovinhos, e aí depois que está os ovinhos já quebradinhos, já nasceu o pecado, você vai querer tirar? Não. Quando o passarinho sentar na cabeça, fala, sai daqui, demônio. É no primeiro tapa, é na primeira sementinha. Quando você sentiu ele sentar ali, fala, né? E eu já tenho mais facilidade de sentir por causa da careca. Né, seus Osmar? Nós temos mais facilidade, né? Então é assim. Então, quem vive segundo a carne tem mente voltada para o que a carne deseja. Agora, quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. Está entendendo? Vamos para frente. A mentalidade da carne é, mas a mentalidade do Espírito é. Viu como já começou a valer a pena viver no Espírito? Viu por que é importante vir para a igreja? Viu por que é importante adorar a Deus? Viu como é importante deixar os velhos costumes? Viu como é importante enfrentar as dificuldades com desafio para crescer? Está entendendo? Vamos continuar no 7. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus e nem pode fazê-lo. A tua carne vai lutar sempre contra você. Nós temos 3 grandes lutas. Eu estou falando da luta da carne, mas nós temos 3 grandes lutas como seres humanos. Nós temos a luta contra o mundo, a luta contra o diabo e a luta contra a carne. E hoje nós estamos falando da luta contra a carne, aqui nesse texto. Quem é dominado pela carne? 8. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Então, se você é uma pessoa dominada pela carne, e quais o principal? O principal, meu Deus, qual que é o principal domínio que a carne nos submete? Soberba e orgulho. Soberba e orgulho. Tenho certeza que muitos já estavam pensando no sexo, pensando, não. A soberba é arrasadora. Por que vocês acham que esses caras se matam? Porque são orgulhosos. Não tem humildade para chegar e dizer, Deus, tu és maior que eu. Quebra a minha vida. Não tem. Se acha. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. 9. Entretanto, olha que lindo. Vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito com letra maiúscula. Não está escrito com letra maiúscula lá? Do Espírito Santo de Deus. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês,
E se alguém não tem o Espírito de Cristo, é isso aí. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, então não consegue entender. Quem é carnal não consegue entender. Você precisa se dar uma oportunidade para que teu espírito nasça de novo, para que teu espírito seja vivificado, e através do Espírito, então você entende que você vence as batalhas da carne. 10. Mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito, com letra minúscula, está vivo, que é o teu espírito, está vivo por causa da justiça de Deus. Agora continua no 11. E se o Espírito de Deus, daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, habita em você, aquele que ressuscitou Cristo dentre os mortos, também dará vida a seus corpos mortais por meio do seu Espírito Santo que habita em vocês. Vamos terminar isso com o 12 e o 13. Portanto, irmãos, estamos em dívida, não para com a carne, para vivermos sujeito a ela. Você não precisa se sujeitar à carne. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Esse morrerão é morrer para a vida. É não ter paz, é não ter felicidade, é não ter a verdadeira alegria que vem de dentro do interior, é não ter estabilidade emocional, é não ter experiência de paz no lar, é não ter a verdadeira prosperidade. Agora, 13, pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas, se pelo Espírito fizerem morrer as tentações, os atos do corpo, o que vocês vão fazer? Viverão. Aplauda o Senhor Jesus por isso. Vocês viverão. Eu entendo que não preciso fazer comentário nenhum sobre esse texto. Ele é tão explícito, tão explicativo. Romanos 8, a partir do, se quiser ler o capítulo inteiro em casa, mas a partir do versículo 5 até agora no 13, deixou muito claro que se nós viver pela carne, nós vamos perder para o diabo. Tem que viver pelo Espírito. Olha para quem está do teu lado e fala assim, ó, viva pelo Espírito e vença as tentações. É por aí. Vamos para outro ponto. De quem é a culpa então das tentações? Vamos pegar o mesmo texto que nós lemos no começo. A gente abriu com esse texto. Tiago, capítulo 1, nós já lemos o 12, agora vamos ler o 13 e o 14. E vamos ler lá, diga assim: quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Arrastado e seduzido. Deus não conta com uma série de eventos e circunstâncias, presta atenção, para testar a nossa fé através de tentações. Ele não quer testar a nossa fé através de tentações, não. Ele nos ama de uma forma tão extraordinária que dela delega para nós o direito de escolha e decisão. Deus delega para nós. Lembra daquela frase? Olha só, sempre sai na internet essa frase aí. Eu fiz com as minhas palavras aqui. Deus é bom ao ponto de nos dar livre-arbítrio para permitir qualquer escolha da nossa parte. Ele é bom, porque Ele nos dá o direito de escolher o que nós queremos. Ninguém de nós aqui, na nossa mente, é proibido escolher o que quer. Ele sabe o que nós temos na mente, mas Ele dá o direito de nós escolhermos. Agora, diga comigo, porém, olha só, Deus é justo para fazermos-nos colher aquilo que semeamos. Então Ele deixa nós fazer tudo o que nós queremos, mas, irmão, nós vamos colher tudo o que nós plantamos. Não tem jeito. Logo depois que eu me converti, eu comecei a perder 500 mil, 800 mil, 300 mil. E sabe o que a Raquel falava para mim, a pastora? Está colhendo. Vai colhendo aí, ó. Fique quieto. Vai colhendo quietinho.
E era assim mesmo. De repente parou. Parou de semear coisa ruim. Só semeia coisa boa, só semeia amor, só semeia o bem. E você vai ver o que você vai colher. Portanto, Deus, em qualquer sentido, não pode ser responsabilizado pelas nossas ações, porque Ele nos deu o livre-arbítrio. Há sim uma pervertida maldade do homem que quer culpar Deus. Deus é culpado disso. Não há qualquer debilidade no caráter de Deus. Não tem debilidade no caráter de amor de Deus. E nem defeito em sua santidade que possa admitir qualquer inclinação de Deus para o mal. Deus não tem essa coisa do mal. Tiago deixa claro que somos responsáveis pelos vícios que nos conquistam. Pelas coisas, pelos pecados que cometemos, somos nós os responsáveis. Tiago explica que o fato de negligenciarmos o recebimento de forças, preste atenção. Como assim negligenciar? Você vai entender. Nós negligenciamos o recebimento de forças, nós recusamos força de Deus. Nós recusamos através da palavra de Deus, nós não queremos. Nós recusamos através da oração. Nós recusamos através do jejum. Nós recusamos através da igreja. Nós recusamos através da adoração em espírito e verdade. Isso nos torna os únicos responsáveis ao negligenciarmos tudo isso. Porque se nós estamos envoltos por isso, a palavra fala que onde a glória de Deus está presente, Satanás não consegue nem chegar. Onde há a verdadeira adoração, o demônio não chega. Onde há o louvor, o demônio não consegue habitar. Então, os únicos culpados pelas derrotas diante das tentações e diante das provações, lamento informar você, mas sou eu e você. Deus é bom, diga comigo, Deus é bom. Ponto final. Repete comigo, diga, Deus é bom. Ponto final. Nós os homens é que somos maus. É bem assim. O homem tem uma tendência para o mal, sendo facilmente tentado pelo mal, e se ele insistir na carne, ele vai cair. Por isso você precisa ser um ser espiritual. Preste atenção, você não é dessa terra. Tem uma cultura errada que fala que você é da terra e depois você vai... Não, você veio do céu, você veio da eternidade, você tem um espírito que habita em você, e esse espírito está aqui transitoriamente, sendo preparado para voltar para a eternidade. Para o céu. Por isso nós colocamos manifestando o céu na terra, como slogan para este ano. Porque nós somos do céu. Nós temos que viver como se vivêssemos alegremente, prosperamente no céu. O homem com essa tendência para o mal, ele vai tentar a outros, para que outros participem dele com a maldade. Por isso existem as gangues, existem as coisas. Agora vamos concluir isso. Para fechar. Tudo é feito pela nossa própria vontade. Qual a vontade que você escolhe hoje? Ser espiritual ou ser carnal? Vencer na carne ou vencer no espírito? Se você lembrar que você é espírito, Agora, como é que o pecado é concebido? Rapidamente quero explicar isso. Como é que o pecado é concebido? Está lá em Tiago 1, que nós lemos já, 14 e 15, vamos um versículo para frente. Diz assim: cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então esse desejo, tendo concebido, dá a luz ao pecado, e o pecado, após ter se consumado, gera a morte. Ou seja, o pecado é originado no nosso íntimo. Ele não nasce pronto, não existe pecadinho, pecadão. Ele nasce uma sementinha. Ele nasce nas nossas próprias fraquezas, como consequência da nossa carnalidade, a que nos submetemos, e especialmente da negligência aos princípios, como eu falei, da palavra que praticamos. Nós praticamos a negligência. Nós ouvimos a palavra, nós vamos no culto, nós sabemos a palavra, a nossa consciência nos informa, a nossa consciência vai sendo alimentada pela palavra, quando nós lemos, quando nós estudamos, e especialmente quando meditamos na palavra. Mas nós preferimos a carne.
Isto é o fruto de um caráter carente de vida espiritual ativa e de envolvimento com o Evangelho. Carente. Nós temos carência de envolvimento com o Evangelho. Aquilo que fazemos com o desenvolvimento do nosso caráter vai determinar os nossos hábitos e nosso teor geral de vida. Consequentemente, nós somos responsáveis pelo que praticamos na formação do nosso caráter básico. Não adianta, nós somos responsáveis. Ou seja, todos os nossos atos estão ao nosso alcance e sob o nosso controle. Diga comigo, os meus atos estão ao meu alcance e sob o meu controle. Daí que quando vem a tentação, os desafios, se você está fortificado como discípulo de Jesus verdadeiramente, você não vai ceder ao pecado. Então o pecado, a concepção é muito parecida com a gestação de uma criança. Satanás põe na tua cabeça uma tentativa de pecado. Você deixa se seduzir por isso, porque você está vivendo na carne. Você olha o lado gostoso disso, fala, bom roubar um pouquinho, vou pegar 50 aqui, vou enganar alguém aqui, mas se eu mentir aqui, eu fecho esse negócio. Se eu mentir aqui, eu ganho aquela ação judicial. Se eu mentir aqui, eu vou acabar com a história da filha da vizinha. Tipo de coisas assim. Aí Satanás vem e põe a sementinha. O que você faz? Você deixa a sementinha multiplicar. Aqui é a história do passarinho que põe pode sentar o passarinho na cabeça, mas você não deixa ele pôr ovinho, não. Aqui é a mesma coisa. Na gestação, ele vai gestando. Paulo fala exatamente isso. Você observou que ele fala exatamente isso? Ele fala assim, então esse desejo tendo concebido, o que é concebido? Engravidou o desejo dentro de você. Você engravidou do desejo do pecado. Você dá a luz ao pecado. E o pecado, após ser consumado, gera a morte. Porque tira a alegria, tira a paz, tira relacionamento, afasta você de Deus, gera uma parede infinita de distância de Deus. Você não percebe às vezes, mas um pecado atrás do outro vai te levando a distanciar. Observe aqueles que cedem, por exemplo, ao espírito de Jezabel. Eles nem percebem que estão sendo dominados pelo espírito de Jezabel. Começam a confrontar as autoridades, começam a seduzir às vezes seduz com dinheiro, às vezes seduz com sexo, às vezes seduz com palavras, às vezes quer falar com o pastor, porque não sei o que, quer atacar o coração, não sei o que, um monte de coisa. Por quê? Porque não percebe que está sendo seduzido por Satanás. Então o pecado é concebido assim. Ele é gerado no interior da gente. Deu para compreender? Então agora vamos terminar isso. Qual é o prêmio para aqueles que com perseverança venceram as provações? Lembra do primeiro versículo que a gente leu? Feliz o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Depois de aprovado, receberemos a coroa da vida. Depois. Romanos 8,18 fala assim: considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Os sofrimentos atuais que eu e você estamos vivendo aqui na terra, nunca serão comparados com a glória que há de vir para cada um de nós. Então, se você não tem essa visão, se você não tem foco, sabe o que você faz? Diante do primeiro percalço, você já está praguejando. Você já está desistindo. Diante da primeira subida, você fala, não, eu vou desviar. Não, Deus está te impondo um desafio, mas você não vai enfrentar o desafio. Quando nós passamos por provações, quando nós trilhamos caminhos de desafios, quando nós vencemos as tentações, nós crescemos, como eu disse antes, na intimidade. E então nós seremos, diga comigo, eu serei bem-aventurado. Quando a gente faz isso, a gente é bem-aventurado. E esse bem-aventurado é a mesma palavra que Jesus usou para descrever o bem-estar, a felicidade espiritual do verdadeiro crente lá no Sermão da Montanha. Jesus falou os bem-aventurados, né?
As bem-aventuranças são promessas feitas a nós cristãos quando nos fazemos discípulos fiéis de Jesus no reino de Deus. Então nós seremos, primeiro, bem-aventurados? Sim. Felizes? Sim. Teremos bem-estar? Sim. Teremos paz? Sim. Teremos alegria verdadeira? Sim. Teremos a verdadeira prosperidade financeira? Sim. Se, diga comigo, se não tivermos reservas de dedicação a Ele e às suas palavras. A coroa é para aqueles que são constantes. A coroa é para aqueles que são constantes. É impressionante o privilégio que a gente tem de ser pastor. A gente vê a pessoa, a pessoa começa a crescer, a pessoa está com intimidade com Deus, a pessoa está perto de Deus, Deus começa a abrir as portas, a pessoa já fala, já chegando e queria chegar, tá bom. Porque ela consegue olhar só aqui agora. Ela consegue olhar só 2 metros para frente, 2 anos para frente. Ela não consegue entender que tem uma vida eterna. Compreende isso? Aqueles que são louvados no Evangelho são homens e mulheres, primeiro, humildes, amorosos, confiantes, fiéis, corajosos, que passam diariamente pelas provações e tentações. E eu preciso, antes de terminar, listar 3 grandes e essenciais benefícios de a gente vencer os desafios, de a gente vencer a tentação. Porque é isso que a Bíblia descreve como a coroa da vida. Feliz o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida. Então o primeiro deles, diga comigo, paz. Irmãos, quem vive no Espírito tem paz. Pode ter momentos de turbulência, sim, mas logo você vai buscar na tua relação com Deus e vai falar, Jesus, eu preciso mais de Ti, eu não estou entendendo. O que está acontecendo? E Jesus te dá paz. Em João 16:33 está escrito assim, eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo, eu venci o mundo. Então você tem esse entendimento, eu venci o mundo, vocês terão paz. Amém? Você pode aplaudir o Senhor Jesus por essa promessa? Em Filipenses 4, 6 e 7 diz assim, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplica e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E aí, ao 7, e a paz de Deus, diga comigo, a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o meu coração e a minha mente em Cristo Jesus. Aplauda mais uma vez. Irmãos, é lindo isso. Então, o primeiro ponto da coroa da vida chama-se paz. E eu poderia citar muitos pontos, mas eu quero citar só 3. O primeiro é paz. E esse não tem preço, não é verdade? Paz não tem preço. Pode ter muito valor, aliás, tem muito valor. São aquelas coisas que têm um valor imenso, mas não tem preço, né? A gente atendeu esses dias um milionário e daí ele estava com a vida completamente turbulenta. E eu falei para ele, olha, é melhor um prato de alface na mesa, colocadinho, até com uns pouquinho de tomate junto assim, para ficar decoradinho, para você demorar mais para comer, do que o carneiro, na paz, né? Do que o carneiro cevado na guerra. Não adianta você tirar um churrasco de dentro da churrasqueira, coisa mais linda, brigando, com guerra, com discussão. Então, primeiro ponto, para aqueles que vencem a tentação, para aqueles que vencem o desafio, para aqueles que vencem as turbulências, para aqueles que se mantêm constantes e perseverantes. Diga comigo, é paz. Segundo ponto, a alegria verdadeira. Sabe a alegria que não é dada pelo prazer imediato que você desfruta do pecado? Porque o pecado é bom. Opa, o pecado é bom. O pecado só leva a gente a ceder porque ele é bom. O diabo sabe que o pecado é bom. O pecado é bom, mas ele leva a gente a desfrutar de uma alegria imediata. E eu quero falar para você que na coroa da vida, o segundo ponto que Deus dá é uma
alegria permanente, uma alegria que não tem fim, uma alegria que não tem preço, uma alegria de alto valor. Está lá escrito em João, capítulo 16, versículo 20: digo-lhes que certamente vocês chorarão e se lamentarão, mas o mundo se alegrará. Vocês se entristecerão, mas a tristeza de vocês se transformará em... Você vai passar por dificuldades. Pergunte para alguém quem tem que tomar uma decisão dura na vida. Nossa, fica triste, fala, pá, tem que tomar uma decisão dura, vai tomar uma decisão dura. 21. A mulher que está dando à luz sente dores, porque chegou a hora, mas quando o bebê nasce, ela esquece a angústia, por causa da alegria de ter vindo ao mundo. Assim acontece com vocês. Agora é a hora de tristeza, agora é a hora de provações, agora é a hora de tentações para vocês, mas eu os verei outra vez. E olha a promessa de Jesus. Diga assim, e eu... Não, levanta a mão direita para fazer isso profético. Diga assim, e eu me alegrarei, e ninguém tirará de mim esta alegria. Aplauda o Senhor Jesus por isso. Quer dizer então, pastor, que se eu perseverar na tentação, se eu perseverar na provação, se eu me manter fiel, se eu ser espiritual, se eu viver a palavra, se eu experimentar Deus na minha vida todos os instantes, então eu já tenho paz e alegria? Isso mesmo. E o terceiro, pastor, é o mais importante. Deixei para o último. É o mais importante. Diga comigo, salvação eterna. Irmãos queridos, eu e você estamos sendo convidados a ir morar com o Cordeiro eternamente. E isso, irmãos, é infindável. Pode ficar de pé, por favor.